Boa tarde a todos. Hoje eu vou estar apresentando o projeto de visão computacional para o reconhecimento de faixas horizontais de trânsito, utilizando a biblioteca de código aberto, o OpenCV. Contextualizando o problema, os acidentes de trânsito eles chegam a matar 3,4 mil pessoas por dia nas estradas em todo o mundo. E milhões dessas pessoas elas são feridas ou adquirem alguma deficiência todo ano. E com isso a OMS, juntamente com a Aliança Global de Organizações Não Governamentais para a Segurança de Trânsito, eles estão coordenando medidas para prevenir esses acidentes de trânsito. Em março de 2010, a GNU lançou uma resolução que define o período de 2011 a 2020 como sendo a década de ações para a segurança no trânsito. Este documento ele foi baseado em um estudo da OMS então, contabilizou em 2009 aproximadamente 1,3 milhões de mortes por acidentes de trânsito em 178 países, sendo que dessas 50 milhões sobreviveram com sequelas. Esse tipo de acidente é a nona causa de mortes em todo o mundo e fere de 20 a 50 milhões de pessoas por ano. Então essa resolução ela define algumas etapas para aumento da segurança nas rodovias, de maneira que ela exige maior grau de rigorosidade na legislação a fim de dar mais proteção a grupos mais vulneráveis, como ciclistas e pedestres. Entre algumas das medidas citadas no portfólio publicado pela OPAS-OMS 2015 estão promover e apoiar projetos e programas, iniciativas que estão relacionados com a redução de mortes por acidentes de trânsito, apoiar a qualificação da informação sobre o índice de mortalidade no trânsito, apoiar a qualificação de profissionais no tema sobre a redução do índice de mortalidade no trânsito e sistematizar e produzir conhecimentos para dar visibilidade às experiências inovadoras sobre a segurança no trânsito. Conforme mostrado nessa tabela aí, as causas desobediência à sinalização, dormindo, falta de atenção e ultrapassagem devida, elas somam em um total de 39 mil acidentes, o que equivale a 57% dos casos de acidentes totais no ano de 2019. Essas causas elas provocam colisão frontal pela invasão de faixa ou então pode levar à saída da pista de trânsito e ocasionar um choque com outros veículos ou com objetos fora da pista. Esse tipo de colisão, ela é o tipo, a colisão frontal no caso, ela é o tipo de acidente que será tratado neste trabalho, por possuir a maior taxa de vítimas fatais. A prevenção de acidentes deste tipo, ela pode ser feita pela utilização de tecnologias de visão computacional que possibilitam o gerenciamento e processamento das imagens captadas das vias urbanas através de câmeras de monitoramento, servindo para alertar o motorista quanto à saída de faixa e a possível colisão com outro veículo. Já existem algumas soluções de algoritmos para reconhecimento de faixas horizontais que ajudam a resolver o problema da colisão frontal, mas porém, a taxa de eficácia, ou seja, a taxa de reconhecimento dos algoritmos que foram publicados até o momento, eles não são de 100%, variando de 78,7% no artigo publicado por Paulo e Zhang até 99,6% no trabalho de Zhang, sendo que neste último ele atinge essa taxa com imagens tiradas durante o dia, em condições quase perfeitas, onde tem muita iluminação e as rodovias não têm nenhuma falha. Em períodos noturnos, esse algoritmo, a taxa de acurácia dele diminui para 60%. E já em um outro trabalho, no artigo publicado por Júnior, a taxa de acerto para as imagens noturnas é de 86,58%, sendo que esse trabalho ele foi publicado em 2016. Sendo assim, quanto maior o tempo de reconhecimento das faixas por quadro, há uma maior possibilidade de haver interferência no tempo de resposta que o usuário vai receber para ter uma reação de correção. E quanto menor a taxa de acurácia do algoritmo, são maiores as chances de se ter uma omissão de informação sobre a sobreposição de faixas. E para se tratar de vidas humanas, é necessário ter um tempo de resposta baixo para o motorista desenvolver uma ação rápida ao volante. E também é necessário ter uma informação verdadeira, com uma taxa de acurácia alta, próxima ao 100%, para que não haja um equívoco de informações que possam provocar
um acidente causado pelo algoritmo. Então, este trabalho ele tem como objetivo geral propor e avaliar um método para a classificação da sinalização horizontal na pista de rolamento. E para atender o objetivo geral proposto, é definido os seguintes objetivos específicos: reconhecer as cores e tipos de traçados das faixas viárias, analisar o desempenho do método em relação à taxa de acuracidade e o tempo de classificação da sinalização. Agora eu vou falar sobre a fundamentação teórica, né, que vai apresentar os conceitos base e as tecnologias para desenvolver a solução do problema proposto. A sinalização horizontal ela é constituída por dois tipos de traçado, o de regularização e o traçado contínuo, e além do traçado seccionado. Estes traçados eles podem ser simples, ou seja, eles contêm apenas uma faixa, ou combinados em duplas. As formas padrão estabelecidas no manual do CONTRAN para a sinalização são a contínua, que elas correspondem às linhas sem interrupção e que regularizam a não permissão à ultrapassagem e o deslocamento lateral. A tracejada ou seccionada, elas correspondem às linhas interrompidas que utilizam espaçamento entre os traços e que regulariza a permissão à ultrapassagem e deslocamento lateral. Também tem as setas e símbolos e legendas, que correspondem às informações representadas em forma de desenhos ou escritas aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente. Também para regularizar o sentido de fluxo, são utilizadas duas cores, a amarela e a branca, no qual é definido por sua utilização, sendo que a branca corresponde às linhas que regularizam o sentido de fluxo no mesmo sentido, ou seja, de mão única, ou então amarela, correspondentes às linhas que regularizam o sentido de fluxo oposto, ou seja, de mão dupla. Aqui está a representação delas, né? Da faixinha amarela e sua aplicação, que regulariza o sentido de mão dupla, e a branca, que representa o sentido de mão única. E para a detecção dessas faixas, o processamento digital de imagens ele é utilizado. Segundo Gonzalez e Woods, o processamento digital de imagens é uma operação na qual ocorre o processamento através de um computador digital. Essas imagens elas são definidas como uma função bidimensional, f de x, y, em que x e y são coordenadas espaciais no plano e a amplitude de f é chamada de intensidade ou nível de cinza. E quando esses valores de f são em quantidades finitas e discretas, é chamado de imagem digital. Gonzalez e Woods eles dividem o processamento digital em três partes: processamento de nível baixo, médio e alto, conforme a figura aí demonstrada. O processamento de nível baixo ele envolve operações de pré-processamento para redução de ruídos, realce de contraste ou aguçamento das imagens. Uma característica do processo de nível baixo é que tanto a entrada quanto a saída do processamento são dados em formato de imagens. Já o processamento de nível médio ele envolve operações de segmentação, no qual ocorre a retirada de uma imagem de regiões ou objetos. E essas informações de compactação, elas são retiradas para atender às configurações do processamento computacional e a classificação de objetos individuais. O processo de nível médio, ele tem como entrada imagens e as saídas são atributos extraídas das imagens, como por exemplo bordas e contornos. E o processamento de nível alto tem como característica dar valor a um conjunto de objetos reconhecidos, como análise de imagens. E já na etapa de pré-processamento da imagem, ela é crucial para a identificação e manipulação das informações contidas na imagem. É nesta etapa que vai ocorrer a suavização, a redução e recortes para a redução de ruídos. O pré-processamento ele segue as etapas de seleção da região de interesse, conversão para a escala de cinza e a aplicação do filtro blur e detecção das bordas de cane.
A aquisição de imagens ela é feita por uma câmera de vídeo, que geralmente capta animais, carros, céu, placas verticais, meio-fio, entre outros objetos. E para diminuir este problema e aumentar a velocidade de resposta, é selecionado apenas uma parte da imagem. Com isso, diminui o tempo de processamento e a taxa de falsos positivos de regiões que não nos interessam, como é demonstrado na figura. Aí é recortado a região de interesse, ela está um pouco mais à frente da, da posição da câmera, ela não pega o início da imagem para ter um aumento, né, uma performance maior na identificação. Assim é possível dar uma resposta ao usuário mais rapidamente do que se fosse coberto uma área maior ou se a cobertura da imagem fosse no início, logo no início. O filtro também tem um papel muito importante, né, que é a função de eliminar o máximo de ruído possível de uma imagem e perder o mínimo de informação possível. Então, o desfoque gaussiano ele é caracterizado como filtro linear de suavização e ele opera pela substituição do valor de cada pixel da imagem pela soma dos níveis de sua vizinhança, como é demonstrado na figura. Ele dá esse efeito na imagem. E para detectar e extrair informações dos objetos, existem muitas técnicas de processamento de imagens. Uma delas é a detecção de bordas de Kennedy. Ele remove as bordas que são indesejadas da imagem e deixa as que têm maior importância para se detectar o objeto, como que é possível ver da imagem A aí, que é a imagem original, para a imagem B. É possível ver que existem muitas bordas que são irrelevantes. Já na imagem C, essas bordas que não têm tanta importância, elas são removidas. O processo de segmentação de imagens ele está relacionado à compreensão, análise e interpretação das imagens. Esse processo consiste na divisão da imagem em conjunto de pixels, que tem como finalidade simplificar ou então mudar a representação da imagem de modo que facilite sua análise. Ele é usado para localizar formas geométricas e objetos através de suas linhas ou curvas. A segmentação, representada na figura, ela é dividida em duas propriedades básicas de valores de intensidade, que são descontinuidade e similaridade. A descontinuidade divide a imagem com base nas mudanças de intensidade, como por exemplo as bordas. E a similaridade ela é baseada na divisão da imagem em regiões, onde sejam semelhantes de acordo com características pré-definidas. E já na etapa final, que é de reconhecimento e interpretação, ela é o processo que atribui um identificador aos objetos de uma imagem, baseado nas características pré-definidas. O objetivo, então, é reconhecer padrões e identificar os objetos na cena a partir de medições. Cada objeto possui um padrão de formas, linhas e cores, e os valores medidos são características destes padrões. E para a realização deste projeto vai ser utilizado a principal biblioteca, que é a OpenCV. Ela é uma biblioteca de software de visão computacional e aprendizado de máquina de código aberto. Ele foi construído com o objetivo de fornecer uma infraestrutura de aplicativos de visão computacional que agilizam o processo de desenvolvimento. A maioria dos algoritmos são focados na análise de visão computacional em tempo real, e a linguagem nativa é o C++, e atualmente possui interfaces com o C, Python, Java e MATLAB. E esses sistemas que avisam o motorista sobre a saída de faixa, eles são chamados de Lane Departure Warning Systems, LDWS. Esse sistema funciona de acordo com a monitorização da posição de veículo a partir de uma faixa de rodagem e alerta o motorista à saída ou se o carro está prestes a sair da faixa. Estes sistemas disponíveis são baseados na visão em perspectiva e usam algoritmos para interpretar as imagens e estimar a posição do veículo quanto ao alinhamento nas faixas da estrada. Na literatura é possível encontrar os seguintes trabalhos relacionados à detecção ou à classificação de faixas que serão demonstrados a seguir. No artigo desenvolvido por Paulo e Jung,
Eles apresentam uma abordagem para classificar a sinalização horizontal utilizando uma câmera de bordo. O resultado final apresentou uma taxa de acerto de 96%, usando diversos vídeos e com diferentes câmeras e resoluções. E já no estudo de Cheng, ele apresenta um sistema de hierarquia para a detecção de faixas, que é capaz de lidar com vias com ou sem sinalização horizontal. O sistema também consegue identificar as sinalizações independentemente das condições viárias, com uma taxa de acerto de 97,39%. Já no artigo desenvolvido por Zheng, detecta e classifica as faixas de trânsito e emite um aviso ao motorista de uma possível colisão frontal. Este sistema obteve uma taxa de acerto de 99,6% após 5 horas de treinamento, sendo que essa taxa aí é para questões da imagem com uma boa qualidade e em condições perfeitas da via. E para executar o trabalho, a máquina que será utilizada será uma máquina com processador Intel Core i7 4790, memória RAM de 16 GB, a placa de vídeo RX 570 com 8 GB de memória VRAM, disco rígido de 1 TB e o sistema operacional Windows 10. Segundo Waslavic, o tipo de pesquisa desenvolvida neste trabalho é descritiva e institui a necessidade de descrever e comparar os diferentes métodos de classificação de faixas rodoviárias, e quanto ao procedimento técnico, é uma pesquisa de levantamento, no qual serão buscados técnicas de reconhecimento de padrão de imagens atuais a fim de aumentar a performance e a taxa de acuracidade do algoritmo. No trabalho desenvolvido por Almeida Costa e Brito, é dividido o processamento digital de imagens no domínio do problema, aquisição de imagens, pré-processamento, segmentação, extração de características, classificação e decisão. A solução proposta pelo diagrama da figura a seguir será desenvolvida na linguagem Python juntamente com a biblioteca de código aberto OpenCV. E o método que será utilizado, ele está representado aí pelo diagrama, onde na etapa inicial, que é o domínio do problema, vai ser a etapa onde vai ocorrer o entendimento do problema e como irá ser tratado para atingir o resultado esperado. Na etapa de aquisição de imagens, ela será feita por câmeras de vídeo no interior do veículo, onde esses vídeos serão retirados de artigos ou em vídeo da internet. E na etapa do Hard Cascade, ela será responsável pelo treinamento através das imagens que serão retiradas da região de interesse. No pré-processamento, irá ocorrer a filtragem da imagem pelo desfoque gaussiano, que irá eliminar o máximo de ruídos, e ocorrerá também a conversão para a escala de cinza, que irá aumentar a performance do algoritmo. E a seleção da região da área de interesse, que além de aumentar o desempenho, irá aumentar a taxa de acuracidade, pois em uma área menor há menos probabilidade de ocorrer falsos positivos. No processo de segmentação, será aplicado o método de detecção das bordas de Kane, que removerá contornos indesejados para a identificação dos objetos. E também será aplicada a transformada de Rogue. Ela vai detectar formas que são facilmente parametrizadas, como linhas, círculos e elipses. E para a extração das características, que é a etapa final do processamento, ela vai ser a etapa onde será identificada as faixas, será classificadas e aonde também ocorrerá a eliminação dos falsos positivos. E por fim, será validado o sistema. E nos resultados preliminares, eu cheguei a fazer alguns testes, com Hard Cascade para reconhecimento de rostos em imagens e também já fiz o reconhecimento de faces pela webcam em tempo real. Também consegui fazer, utilizando a biblioteca Delib e OpenCV, a detecção de relógios a partir do treinamento das imagens para identificação do objeto. Como é possível ver aí nas imagens, os relógios que foram identificados e tem alguns que não foram, pela questão das formas e o ângulo de visão, pois requer um treinamento maior com uma quantidade maior de objetos para classificar com uma taxa maior.
Nos objetos aí que são os relógios, foi obtida uma taxa de desempenho de acuracidade de 68%, onde 26 relógios foram identificados de 38. E aí também já foi feito também a detecção desse elefante aí em garrafas de cervejas e em copos. Para o reconhecimento destes, foi reconhecido 36 de 49, obtendo assim uma taxa de acuracidade de 73%. E aí está demonstrado o cronograma, onde nas 2 primeiras semanas será dedicado ao aprendizado das linguagens, né, Python e da biblioteca OpenCV, e depois será aplicado, né, o Cascade, limiar de ajuste, o pré-processamento, a segmentação e a extração das características que levará um maior tempo, né, de dedicação, porque é onde vai ser classificada as faixas e identificadas. E por fim, a validação da solução. E como desafio do projeto, eu acho que a maior dificuldade vai ser encontrar técnicas de algoritmos atuais que garantam a segurança do motorista, proporcionando uma performance de identificação das faixas alta e que também proporciona uma taxa de acuracidade alta, independentemente das condições do ambiente e das condições da via. E aí estão as referências utilizadas na apresentação. E muito obrigado.